livro do Francisco Malta. Porque o nosso trabalho, que é o audiovisual, ele não é... Eu não posso dizer esse filme é meu. Eu escrevi o roteiro, mas você faz a direção, o Ronaldo faz a fotografia, o outro faz a arte, o outro figurino. Então, é uma soma de talentos para a gente entregar o melhor de cada um para o público, não é? E aí, tentando responder a sua pergunta, eu acho que nós temos roteiristas de excelência, de muita qualidade mesmo. Tanto é que a gente, esse ano é um ano muito especial para a gente, né? Porque nós somos aí indicados ao Oscar depois de 20 e tantos anos. Mas é porque, Edu, a gente tem um gap muito grande aqui, que é o que é forte no Brasil nos últimos anos foi a televisão, não foi o cinema. Então você não tem uma formação de autores de cinema, como a gente teve na época de cinema novo, né? Você teve ali o Glauber Rocha, o próprio Cacá Diegues, você tem uma série de nomes que eclodiram de uma fase de cinema, mas que a gente não teve esses substitutos, você não teve essa identidade na cinematografia. Não sei se você concorda. E a televisão, a gente teve uma era de ouro. E quando eu estou falando uma era de ouro, é uma era de TV Globo, com produtos de muita qualidade. Não é? Então, assim, a televisão ela tem uma força gigante, uma força absurda no Brasil. Tanto é que você vê o seguinte, você identifica uma novela da Glória Pérez, do Benedito Rui Barbosa, do falecido Gilberto Braga, do Agnaldo, você tem essa identidade autoral muito forte. Que isso formou muito a nossa geração, né? A geração mais nova hoje, dos seus alunos, não é uma geração que consome TV, mas a nossa geração é uma geração que foi moldada vendo TV. E aí isso não temos no cinema. Né? Então, assim, a gente teve uma retomada ali em 94, depois agora com a pandemia a gente teve uma parada, mas assim, os nossos movimentos do cinema, eles são sempre muito cíclicos, não é? E aí eu defendo uma coisa, quando eu falo também de formação, eu acredito o seguinte, você tem que ter uma informação boa, uma formação de universidade, eu super defendo isso, mas o roteirista, o bom profissional, não só o roteirista como o diretor, você se forma fazendo, praticando. Você tem que estar nessa indústria, você tem que estar praticando. Então, se você passa 10 anos fazendo, você vai criando a excelência. Então, isso eu sinto falta, sabe? Não estou falando só por mim. Hoje eu estou numa fase desde 2019 que eu escrevo um roteiro por ano, mas assim, eu estou dentro de um grupo muito pequeno. Eu sei deste campo de privilégio, sabe? Que eu estou há 6 anos entregando um filme por ano. Eu considero isso um grupo de privilégio. Mas, assim, isso é importante que não aconteça só comigo e é importante que ele também continue comigo, porque quanto mais eu exercitar, eu vou... aquela coisa do amolar a ferramenta, não é? Quanto mais eu exercitar a arte da escrita, melhor eu vou me tornar, eu vou entregar um resultado melhor, a gente vai tendo essa possibilidade. Isso é uma coisa que é muito interessante de ser observado no cinema argentino, que são os nossos irmãos, eles estão aqui do lado. O cinema argentino, ele é muito bom, mas o cinema argentino ele é estimulado desde o ensino médio para as crianças, coisas que aqui no Brasil a gente não tem. Né? E isso é uma coisa que eu adoraria que o ensino médio passasse filmes brasileiros, não é? Para as crianças, para que elas tivessem também essa bagagem. Não é? Isso faz uma diferença na nossa formação. Esse é o meu campo assim, de observação. Eu percebo assim que, de uma certa forma, isso já é um tabu que está sendo quebrado, né? A questão do preconceito com o produto nacional, né? Até que hoje a gente, vamos torcer para a gente ganhar pelo menos um, né? Pelo menos um. E a gente... É uma questão cultural, né? Que isso tem que ser realmente colocado ali, como se fosse uma aula sobre arte, como existia muitos anos, existia nas escolas, né? E você falar sobre as artes cênicas, as artes audiovisuais, enfim, como todas as artes do si. Agora, uma observação que eu sempre observei, vamos falar assim, a observação que eu sempre observei, bem redundante mesmo, que é uma coisa interessante, os roteiristas, eles têm assim, uma obra fechada, que por exemplo, a novela, ela é uma obra, no meu entendimento, é uma obra aberta. Né? Você tem um pontapé inicial e com o tempo os personagens vão ganhando vida, vão ganhando antipatia ou simpatia do público, isso vai interagindo hoje com as redes sociais, é uma coisa absurda, e o roteirista ele vai percebendo que alguns personagens vão mudar de rumo, né? Isso não é teledramaturgia, né? E isso é uma coisa muito comum, né? Então, tempo real. O capítulo de hoje, o personagem, as pessoas comentam muito, isso abala muito o roteirista. Você concorda com isso? Concordo, e eu acho assim, tenebroso. E assim, a gente vive realmente
tem uma questão muito interessante sendo analisada, que é o seguinte, né? A telenovela, ela é herdeira do antigo folhetim, que está ali no século XVIII, XIX, né? Se você pega o Machado de Assis publicou Dom Casmurro através do folhetim, o Alexandre Dumas lá na França com os Três Mosqueteiros, depois o Alexandre Dumas Filho com o Conde de Monte Cristo, grandes obras da literatura universal, ela veio através do folhetim. E a telenovela ela vai herdar isso porque depois do folhetim veio a radionovela, não é?